Passamos, então, ao horário reservado à tribuna livre, que tem as seguintes regras. 15 minutos para a explanação da convidada, 30 minutos para saudações e questionamentos dos vereadores, limitados em 1 minuto e 30 segundos por vereador. Lembrando que as inscrições devem ser feitas no sistema pelo campo à parte. Então, conforme requerimento 076-00014 de 2025, de autoria do vereador Ângelo Vagnoni, o horário da tribuna livre está destinado à senhora Maria Inês Galvão, fundadora da Escola Trilhas, para que faça uso da palavra sobre o seguinte assunto: os desafios da educação infantil no Brasil, informações sobre a palestra e lançamento do livro Pedagogia Desobediente. Então, convidamos o vereador Ângelo Vagnoni para que faça sua saudação oficial da casa, e conceda a palavra à convidada. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, é com muita alegria que recebemos a Maria Inês, fundadora da Escola Trilhas, a Fernanda Galvão, a Carolina Machado e a Lucy Serriglio. Para nós é uma alegria na Câmara poder, neste momento, mesmo que o tempo seja curto, poder ouvir, conversar um pouco sobre a pedagogia, sobre as propostas de educação, de aperfeiçoamento do ser humano, sobretudo no começo da sua vida, as crianças de 0 a 6 anos, e também do ensino fundamental subsequente. Então, para nós aqui uma satisfação muito grande, é uma honra receber a Maria Inês, pedagoga, filósofa, conhece, junto com as outras professoras que estão aqui junto conosco nesta tribuna livre, conhece profundamente o tema. E para nós só vai enriquecer o nosso debate, que pode nos ajudar a orientar ainda mais o aperfeiçoamento da Secretaria Municipal das Crianças de Curitiba, na área da educação. Muito obrigado, vereador Ângelo Vagnoni. Então, passamos a palavra para a senhora Maria Inês Galvão. Convidamos para que faça uso da palavra na tribuna. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores e demais convidados. Agradeço o convite para estar nesta Câmara Municipal, o que me deixou muito honrada em falar sobre os desafios educativos da faixa etária de 0 a 5 anos, que compreende a educação infantil. Embora essas crianças sejam pequenas, muitas ainda não se comuniquem verbalmente ou caminhem com autonomia, seus sentidos estão em alerta, absorvendo todas as sensações e informações ao seu redor. Por isso, é fundamental proporcionar a elas o maior número possível de experiências. O que preocupa a nós, educadoras e educadores, é a forma como essa fase da vida é percebida na sociedade. Infelizmente, ainda há quem acredite que, por serem pequenas, essas crianças precisam apenas de cuidados básicos, um olhar de quem gosta delas e um espaço mínimo para brincar. Esse olhar limitado ignora que é justamente na primeira infância que o cérebro se desenvolve com maior rapidez, abrindo todas as possibilidades de aprendizagem. Obrigada. Nesse período, ocorre uma intensa formação de conexões neuronais, influenciadas por estímulos do ambiente, interações sociais e experiências sensoriais que favorecem a construção de conhecimentos sobre o funcionamento do mundo e das relações entre as pessoas, essenciais para o seu desenvolvimento. Estudos mostram que até os 5 anos, o cérebro já formou cerca de 90% das conexões que usará ao longo da vida. O potencial das crianças da educação infantil é matéria-prima valiosa para as escolas, que não devem acelerar nem subestimar a capacidade de aprendizado das crianças pequenas. Por isso, é fundamental que os senhores e as senhoras dediquem esforços e recursos às escolas de educação infantil, sejam públicas ou privadas, e à formação de seus educadores e educadoras. Nesse sentido, a Escola Trilhas, por 20 anos, recebeu em sua sede mais de 500 professoras de 6 e CMEs, aos sábados, com apoio voluntário da sua equipe,
para oferecer formação gratuita a essas educadoras. O projeto chamava-se Trilha Solidária de Formação. Foi uma iniciativa gratificante, repleta de trocas de experiências que nos enriqueceram mutuamente. As professoras que participaram desse projeto se inspiravam no que ouviam e viam nas salas de aula da Trilhas e reproduziam essas práticas em suas próprias escolas, pois nada é mais transformador do que vivenciar novas possibilidades. Infelizmente, esse projeto foi encerrado na pandemia e, com todas as dificuldades financeiras que ainda persistem, advindas desse período, ainda não foi possível retomá-lo. Durante a pandemia, foram as escolas de educação infantil as mais prejudicadas, fechando em maior quantidade, pois não havia como funcionar de forma virtual. Após a pandemia, muitas famílias se acostumaram com a ideia de que as crianças poderiam ficar em casa, sem compreenderem que elas estão perdendo muito sem a escola. Em função dessa evasão, as escolas privadas vêm sofrendo com falta de matrículas e, consequentemente, de recursos. Pois algumas fecharam suas portas por não conseguirem recuperar seus alunos e alunas. Cada porta que se fecha representa menos oportunidades para o desenvolvimento das crianças nas mãos de profissionais que estudam e se dedicam a essa faixa etária. Por outro lado, com a perda do poder aquisitivo durante a pandemia, quando as escolas abriram, houve um excesso de procura pelas escolas públicas, que não puderam atender todas as demandas de matrículas. Outra questão de grande relevância que exige um olhar sensível e cuidadoso e que é motivo de grande preocupação para todas as escolas do Brasil, especialmente para as escolas privadas, é o número crescente de alunos e alunas com necessidades educacionais especiais. Acompanhamos diariamente o sofrimento das famílias em busca de vagas, por um lado, e das escolas, especialmente as menores, que com um número reduzido de turmas acolhem 3 a 4 crianças com necessidades distintas em uma mesma sala de aula. Em um levantamento recente realizado em Curitiba, as escolas têm recebido de 15% a 25% de crianças que necessitam de uma equipe especializada para orientar o trabalho junto aos professores, além de tutores remunerados pelas escolas. As instituições que contam apenas com os valores padronizados das anuidades pagas pelas famílias enfrentam um impacto substancial no orçamento financeiro de cada uma. É essencial que todas as crianças sejam acolhidas nas escolas e que suas necessidades sejam respeitadas, assim como é fundamental que as escolas disponham de uma boa estrutura e uma equipe pedagógica capacitada para atendê-las. E quando conseguimos que essas duas condições se complementem e vemos o reflexo do esforço no desenvolvimento das crianças, não há alegria maior. Nesse sentido, gostaria de contar com a ajuda desta casa, em nome de todas as escolas privadas que não pertencem às redes públicas de ensino, para que possamos conseguir algum suporte financeiro. A dificuldade financeira vem trazendo uma constante preocupação quanto à sobrevivência das escolas privadas. Isso exige uma legislação que permita a todas as escolas viverem seus compromissos educativos e éticos, relacionados ao nosso sonho de oferecer uma educação de qualidade para todas as crianças. Quanto tempo mais conseguiremos seguir sozinhas, vivendo nossos ideais? Apesar de ter sido incorporada ao ensino básico, essa etapa ainda enfrenta muitos desafios, como a falta de reconhecimento e a dificuldade de acesso a formações de qualidade. Outro desafio imenso para o funcionamento das escolas de educação infantil refere-se à formação docente, que, de um modo geral, foca no que as professoras não sabem, sem valorizar suas experiências e conhecimentos. Refletindo sobre esse cenário e com o compromisso de contribuir para a qualificação docente,
as escolas Trilhas e Tistu se uniram e, utilizando seus próprios recursos, estão trazendo para o Brasil, especificamente para Curitiba, o professor e pesquisador espanhol Fernando Hernández, da Universidade de Barcelona, o maior especialista contemporâneo sobre projetos de trabalho, para uma palestra e para o lançamento no Brasil de seu mais recente livro, Pedagogia Desobediente, tecendo a sala de aula e a vida escolar a partir de projetos de indagação. Este evento é um passo importante para fortalecer a formação docente na cidade de Curitiba, de âmbito mundial, e enriquecer a prática pedagógica na educação infantil. Contamos com o apoio dessa casa para a divulgação desse importante encontro, além da presença de vocês. Esperamos contar também com a participação de um número significativo de professores e professoras nesse evento, para que possamos avançar na valorização dessa etapa fundamental da educação infantil. Finalizo contando que nunca havia subido em uma tribuna e, para mim, foi um desafio imenso aceitar esse convite. No entanto, me dispus a vir para expor os desafios enfrentados por milhares de escolas de educação infantil. Minha expectativa é que, em breve, possa dar notícias favoráveis dos representantes. Obrigada. Agradecemos à senhora Maria Inês Galvão pela presença nessa casa e pela explanação na Tribuna Livre, e convidamos para fazer parte da mesa, convidamos também a senhora Lucy Serríquio, também para compor a mesa, para ajudar nas respostas e questionamentos dos vereadores. Então, por favor, a senhora Lucy Serríquio também faça parte da mesa, convidamos a fazer parte da mesa. E lembramos que os vereadores podem fazer inscrições para saudações e questionamentos no sistema, através do sistema, no campo à parte. Então, já estão na mesa a senhora Lucy Serríquio e também a palestrante, a senhora Maria Inês Galvão. Então, vamos fazer as perguntas por blocos, se houver mais de 3 perguntas, mais de 3 questionamentos. Primeiro, o vereador inscrito, o vereador Serginho do Posto. Obrigado, senhor presidente. Eu quero fazer uma saudação ao vereador Ângelo Vagnoni por oportunizar esta tribuna livre. Também cumprimento as convidadas, na pessoa da senhora Maria Inês Galvão, sobre sua fala e a sua equipe que acompanha nesse dia de hoje. Eu acho que trazer uma reflexão sobre a educação, principalmente no ensino, na primeira iniciação ao ensino, ao conhecimento, é muito importante. E discutir a educação sempre é oportuno. Eu sou filho de professor, meu pai foi professor de Estado, hoje aposentado, e a educação, ela, ao longo dos anos, ela vem tendo seus desafios, e cada vez maiores. Percebo que o desafio hoje é do conhecimento, não só transmitir o conhecimento, mas como lidar com a situação desta criança que adentra uma sala de aula e que tem essa dificuldade, talvez, do aprendizado. Então, também, para a instituição, é um desafio. Acredito que seja muito grande. E, para isso, eu quero também parabenizar a forma que vocês acolheram 500 professoras de forma voluntária, transmitindo esta condição de prepará-las para que pudessem, dentro das suas áreas específicas, atender esse público, essas crianças que também precisarão dessa formação, desse conhecimento. Acredito que nós temos uma barreira ainda de transferir recursos públicos às instituições particulares, isso, infelizmente, a lei orgânica nos impede. Essa é uma limitação que não sei como será superada, mas, por ser uma iniciativa privada, o município ainda tem uma dificuldade, a não ser alguns programas de convênios ou algo nesse sentido que poderia ser estabelecido. Mas quero parabenizar a vinda de vocês aqui e principalmente sobre esse projeto que Vossa Senhoria explanou, que era de ensinar, ou melhor, de preparar essas professoras docentes para aplicarem as técnicas, o conhecimento no dia a dia da pedagogia e do ensino. Então, fica aqui meus cumprimentos e agradeço a oportunidade e parabenizo o vereador Ângelo por ter trazido
esse tema nesta casa, no dia de hoje. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Serginho. Vamos agrupar as perguntas em três vereadores. Então, a próxima vereadora delegada Tatiana. Apenas lembrando que as inscrições podem ser feitas para perguntas e questionamentos, e considerações podem ser feitos através do campo à parte no sistema. Então, vamos para a próxima vereadora, delegada Tatiana. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer ao vereador Ângelo Vagnoni por essa palestra, essa visita edificante. Nós temos que fomentar falas edificantes e não tantas sobre assuntos que não nos agregam. Gostaria de parabenizar a senhora Maria Inês e também a senhora Lucy, que não falou, mas com certeza traria grande bagagem aqui, conhecimento para todos nós. Nós dessa casa estamos aprendendo e eu me coloco à disposição para projetos de lei e outras iniciativas que sejam necessárias, que vocês que têm a expertise da educação possam trazer aqui para as nossas crianças, em especial do Paraná e da nossa linda Curitiba. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Todos nós sabemos que a primeira infância, ela causa reflexos para o resto da vida do ser humano. Existem mecanismos, instrumentos, técnicas de identificação de violências nessa primeira infância que são aplicadas nas escolas, em especial nas particulares? Existe essa metodologia de identificação da violência para que, e se existe, quais são o resultado, o que a escola faz, verifica com os pais, avisa o conselho tutelar, qual é o caminho quando se identifica uma violência na primeira infância? Obrigado. Então, próxima vereadora inscrita, vereadora Andressa Bianchese. Vamos agrupar em três perguntas, vamos ver a resposta. Isso. Então, próxima vereadora inscrita, vereadora Andressa Bianchese. Olá, saúdo então os convidados do vereador Ângelo Vagnoni. Digo que educação é o futuro da nossa nação, o futuro do nosso país, o cuidado que a gente precisa ter, né, com os professores, com os diretores e com toda a parte pedagógica de uma escola que forma aí o corpo docente e que monta toda a estrutura de um ano inteiro curricular, né? Ontem, nas nossas redes sociais, a gente acabou colocando um vídeo de um aluno que lança uma lixeira sobre um professor em plena sala de aula. Então, antigamente, eu não sou tão velha assim, mas, na época, meus pais me ensinaram que professores eram pessoas sagradas para a gente, né? Que se dedicavam ali toda a sua vida a uma instituição e aos alunos. Gostaria de dizer também que, através da educação na escola, nós formamos os alunos a serem respeitosos não só com os humanos, mas também com os animais, com o meio ambiente e com toda a natureza. Tenho também um projeto de uma cartilha educativa, onde a gente ensinaria bons tratos para as crianças desde a sua pequena infância ali até a adolescência, e gostaria de saber se a instituição tem algum projeto voltado para essa educação e questão de saúde única, onde a gente tem um olhar que a gente precisa ter, né, com os humanos, com os animais e também com o meio ambiente, e se haveria interesse numa cartilha como essa na instituição. Obrigada. Então, concluído o primeiro bloco de perguntas, convido a senhora Maria Inês Galvão e a senhora Lucy Serrique para fazer a resposta às considerações e questionamentos dos três vereadores. Primeiro, respondendo à delegada, eu concordo. Existem vários momentos de agressão que são disfarçados. Então, se a gente lembrar que antigamente essa escola, essa faixa de idade, se chamava pré-escola, e que mudou o nome, né, educação infantil, mas não mudou a prática. Então, a preocupação grande, eu sempre penso que tanto da família quanto da escola é pensar que a criança tem que ser alfabetizada. E quando ela
entra por esse processo sem estar pronta para isso, sem estar necessitando disso, é uma violência. Então, quando a gente diz educação infantil, a gente quer dizer que essa criança, como a Marinês citou, ela só não precisa só de acolhimento afetivo, ela precisa de acolhimento intelectual, porque criança pensa. E se a gente não desenvolve essa capacidade de pensar com provocação, com estimulação, a gente está perdendo essa parte da vida das crianças. E já pular para uma alfabetização é uma forma de violência. E há outras formas de violência, se a gente pensar em disciplinas mal entendidas, em excesso de protagonismo do professor e não do aluno, são violências também. Não sei se quer falar da outra. Eu queria só complementar em relação à violência física, né, ou emocional. A gente denuncia, sim, no Conselho Tutelar, né, a criança é muito transparente, e um professor que está atento, uma escola que está atenta às suas crianças, ela consegue perceber quando tem alguma questão que não está, né, alinhada com a necessidade daquela idade, daquela faixa etária. Então, só para complementar a fala da Lucy, né? E daí eu gostaria de responder para a Andressa. Andressa, a gente tem... eu agradeço pela oportunidade de poder falar sobre um projeto da escola que é muito caro a nós, né? Muito caro no sentido carinhoso da palavra, que a gente trabalha, todos os anos a gente elege um tema, e esse tema geralmente tem o viés ambiental, né? E a gente faz todas as turmas se debruçam sobre esse tema, pega um recorte desse grande tema. Por exemplo, esse ano, nosso tema são as mudanças climáticas. Então, são temas que estão aí pululando, né? E depois desses estudos, dessas pesquisas que eles fazem, vai para um compositor, as pesquisas deles, e voltam com música. Para uma música para as turmas, que é um hino daquela turma. Então, a escola hoje, depois de 30 anos, tem mais de 160 músicas no seu acervo que falam do respeito, da educação ambiental, das relações humanas, das diferenças, dos animais, né? Então, tem um acervo imenso que, se vocês quiserem acessar e quiserem usar nas escolas públicas, né, são maravilhosas, fazem muito sentido para as crianças, porque é a linguagem deles que está ali, transformada em canção, né? Então, elas estão no Spotify, é só acessar lá Escola Trilhas, e vocês vão ver uma quantidade imensa. Então, esse tema do respeito, em todos os sentidos, né, especialmente agora, que é um momento de muito pouca interação física entre as pessoas, né, mais interação tecnológica, a gente trabalha muito, porque é uma preocupação grande da maioria das escolas, sair, né, tentar reconectar as pessoas de uma outra forma, que não pelo celular, pelo WhatsApp, pelas redes. Tá? Não sei se eu respondi. E agradecer ao Serginho, que não trouxe nenhuma pergunta, mas muito obrigada, né? Foi um projeto mesmo, é um projeto maravilhoso que a gente quer retomar, mas que as pessoas que participaram voluntariamente, elas se retroalimentavam também dessa interação com os professores da rede pública, sabe? Foi muito bonito, muito bom mesmo. Obrigada. Então, antes de nós darmos início ao próximo bloco de perguntas, gostaria de registrar a presença aqui nessa casa do deputado estadual Denian Couto, que foi vereador durante a 18ª legislatura. Então, desejamos as boas-vindas ao deputado estadual Denian Couto.
Agora vamos passar para o próximo bloco de perguntas e considerações. Lembrando que quem quiser fazer inscrição pode fazer através do campo à parte para questionamentos e considerações. Então, próxima vereadora inscrita, vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Muito obrigada, senhor presidente. A minha pergunta para a senhora Maria Inês é o seguinte. O que a senhora acha, na verdade, é uma sugestão. O que a senhora acha da gente fazer uma capacitação para todos os professores, para que eles reconheçam uma vítima de pedofilia em sala de aula? Porque nós sabemos que a esperança da criança está no mestre, está no professor. Porque 90% dos casos de pedofilia é dentro do âmbito doméstico, sendo 67% com o padrasto, 20% com pais, e 80% com a conivência da mãe. Então, a minha pergunta é: como esse professor reconhecer a criança vítima de pedofilia sem que ela verbalize que está sendo abusada, somente pelo comportamento dela? A minha sugestão é, isto seria através de uma capacitação para que eles reconheçam a forma de andar, a forma de sentar, a forma de olhar, de apresentar os trabalhos lá na frente, se assim houver, a prática de educação física. E na segunda-feira, especialmente, que é o Dia Nacional do Abuso Sexual, o comportamento dela fica mais acentuado, principalmente na escola, por ela ter passado o final de semana dentro de casa ou em companhia de alguém que toca nela. É como esse professor iria abordar esta criança, de que forma iria fazer isso. Só mais um minutinho. Então, a minha sugestão é para que todos sejam capacitados, para que a gente possa salvar as crianças, já que a proteção agora vem de nós e não da família, na maioria das vezes. Muito obrigada. Próximo vereador inscrito para fazer suas considerações, vereador Marcos Vieira. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a Maria Inês, a Lucy, parabenizar o vereador Ângelo Vaiano por trazer esse debate, esse assunto tão importante. Quero dizer que eu acredito na educação, né? Não existe mudança, transformação que não passe pela educação, e quando se fala na educação infantil. Então, parabéns. Mas eu queria fazer um questionamento. Nós sabemos que, há um tempo atrás, a primeira escola é a família, né? Depois as crianças vão para a escola, e hoje, com a tecnologia, né, essa questão das informações, hoje uma criança com 2, 3 anos já tem acesso aos celulares, muitas vezes, sem limites. Como que é hoje, na escola, uma criança que já tem muita informação, isso dificulta, ajuda o trabalho dentro da escola? Nós sabemos que crianças de 5 anos hoje, elas têm acesso a muitas coisas, né? E como é isso hoje? Uma vez que a escola tem esse papel da socialização, e hoje as crianças estão muito isoladas, né? Porque é só ela, o celular, muitas vezes. Como que é isso hoje? Ajuda? Traz dificuldade? Só para entender essa situação hoje, diante da tecnologia. Agora, para fechar o bloco de perguntas, vereadora Mary Martins. Bom dia a todos. Parabenizar o vereador Vaignoni por essa iniciativa dessa tribuna livre que fala sobre a educação. Eu quero perguntar, é mais ou menos a pergunta do nosso vereador Marcos, mas como eu estava na fila, é sobre o excesso uso das telas. Qual a visão do projeto em relação a esse uso excessivo das telas pelas crianças e em relação ao incentivo à leitura? Nós, infelizmente, aqui no Brasil, nós temos um índice bem baixo em relação à leitura aos outros países. Eu tenho visitado as escolas e, na semana passada, eu estive na biblioteca e eu estava conversando com a professora e falei como é usado esse ambiente, porque quando os meus filhos eram pequenos, a gente tinha as feiras dos livros, a gente sempre incentivava eles a lerem, eles estavam sempre lendo livros, e hoje as crianças vão muito para as telas, se leem algo nas telas, deixam de lado os livros.
Então, eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre a leitura e sobre as telas. Obrigada. Então, passo a palavra para as nossas convidadas para responderem esses questionamentos, essas considerações. Sobre a capacitação dos professores, eu acho que qualquer capacitação no sentido de proteger as nossas crianças são sempre bem-vindas, né? A gente tem na escola, chama pessoas especializadas para conversar sobre esses assuntos, né, com os professores também. E a gente tem uma equipe bastante atenta aos sinais, né? Mas eu acho que se vier uma iniciativa que a gente possa contribuir, participar, contem com a gente, que a gente está aberta sempre a conhecer mais, né, e estar cada vez mais atenta a essas questões que são muito sérias, são muito... Eu acho que, mais que sérias, elas ferem muito, né? A gente, como ser humano, né? Imaginar que uma criança vulnerável possa estar sujeita a essas questões tão difíceis até de entender, né? Como é que outro ser humano, um parente, alguém possa fazer alguma coisa nesse sentido para uma criança. Uhum. Eu completo, acho muito boa a ideia dessa formação citada, e pensando bem assim, e a professora, ela não é vulnerável também? Ela também não está num processo de violência, seja na casa dela, seja no sistema da escola? Ela precisa de formação, ela precisa de apoio, ela precisa de colo. Muitas vezes a gente sabe disso. Agora, as crianças são transparentes, só que a gente precisa enxergar. Se não estiver preparado, como a senhora disse, fica mais difícil. Posso falar da leitura? Pode. Então, ainda falando de professores, é assim. Concordo que a minha luta sempre foi pela leitura, e a coisa que mais me chama a atenção é que quem precisa de um trabalho é a professora também. Se o professor não lê, a criança não lê. Então, a formação desse professor é que precisa estar menos voltado para as telas também, como das crianças, e mais voltado para a leitura. Isso é fundamental, tá? Acho que... Me lembro de uma época que eu dava formação para as professoras da prefeitura. As nossas escolas sempre tiveram essa ideia de trabalhar com a escola pública. E eu me lembro de professores que eu perguntava: o que você está lendo? Ah, faz uns 10 anos que eu não leio um livro. Então, é triste, a gente precisa, acima de tudo, motivar o professor para ele motivar a criança. Acho que é fundamental isso. Quer falar das telas? A questão das telas é uma questão muito atualicíssima, né? E a gente tem uma regra na escola que as crianças não entram com celular. É um modo de protegê-las, pelo menos enquanto elas estão na escola. Então, elas não podem usar o celular. Em relação ao que você trouxe sobre se ajuda ou atrapalha, o nosso modo de trabalho é um modo de olhar para as crianças, entendendo que elas trazem uma bagagem, né, já desde a barriga, e esse é um material muito valioso para a gente trabalhar. Então, não existe essa questão do que a criança traz atrapalhar a escola, sabe? O ensino da escola. Porque isso é também
conhecimento que a gente também vai aproveitar, vai transformar, vai questionar, vai fazer com que ela se sinta importante por ter adquirido aqueles conhecimentos, né? Então, eu acho que, assim, os alunos da Trilhas, e a gente também faz essas orientações para as famílias, o uso menor de telas, até porque elas, na educação infantil, assim, não deveria existir, né? Não deveria existir entregar celular para criança de 2 anos, 3 anos, é uma violência, né? No nosso ver, assim. Mas a gente está nadando contra a correnteza, né? Porque as telas estão aí, as redes sociais estão aí, essas questões todas estão aí, que a gente está se debatendo e debatendo com eles também sobre isso, todos os dias na escola. Não sei se respondi. Da minha experiência com alunos mais velhos, eu posso dizer que a vida das crianças e dos adolescentes melhorou muito. Eu consigo ver adolescentes brincando de roda, de pega-pega, coisa que não existia antes. Então, acho que foi uma lei bem-vinda, né? Então, vamos para o próximo bloco de perguntas e considerações, lembrando que as inscrições estão encerradas agora. Faltam 5 minutos para o encerramento da tribuna livre. Vereador, quer formular requerimento? Sim, vou formular um requerimento com base no artigo 208 do nosso regimento interno, pedir a prorrogação da tribuna livre por mais 15 minutos. Então, consulto o plenário, consulto os vereadores se concordam com o pedido do vereador Bruno Rossi. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Então, pedido acatado, sessão prorrogada por mais 15 minutos. Vamos iniciar o próximo bloco de considerações. Próxima vereadora inscrita, vereadora Wanda de Assis. A vereadora Wanda não está no plenário, então vamos passar para o vereador João dos Cinco Irmãos. Obrigado, vereador Nori. Parabenizo o vereador Vanhone pela indicação da tribuna livre, as senhoras Maria Neise e senhora Lúcia, pela explanação. E que bom, né? Hoje a Câmara está debatendo algo relevante para a nossa sociedade, que é a educação. Educação e esporte é uma dobrada de sucesso. Queria aproveitar, né, as senhoras, pela sua grande experiência na educação, e perguntar, o esporte como uma ferramenta de transformação social, na rede municipal de ensino, a gente tem vários programas, por exemplo, o E+10, né, que é um programa bem interessante, que é esporte e educação. Como que as escolas privadas estão tratando a questão do esporte, o incentivo, né, ao esporte às crianças, né? Porque todos sabemos que cada R$1 investido em esporte, a gente economiza 3 em saúde física e saúde mental, né? Então, a gente sabe que outras potências, por exemplo, os Estados Unidos investe muito desde a educação infantil no esporte, e haja vista é uma potência olímpica também, né? Com base nisso, queria saber, reforço a pergunta em relação a como que está hoje as escolas de primeira infância na questão do esporte e incentivo a essas crianças, até como queria fazer uma pergunta em relação às telas, né? Só para finalizar, mas já foi contemplado também que hoje realmente está demais o excesso, né, as telas, né? Obrigado. Agora, com a palavra, a vereadora professora Wanda de Assis. Então, bom dia. Eu quero saudar as companheiras pelo trabalho que fazem pela defesa da educação. São sempre mulheres que estão inovando e criando experiências e metodologias tão importantes. A educação é um exemplo de que são as mulheres as maiores
defensoras e as que no dia a dia entregam uma boa educação. Então, parabéns. Parabéns pela história da escola. E o que eu queria perguntar, porque acredito muito que vocês têm uma grande contribuição para dar, no sentido de como pode nós, enquanto escolas públicas, que é o que defendemos aqui, no sentido de, esse ano mesmo, discutimos aqui o direito das crianças a terem creches. Como vocês podem deixar para nós aqui uma referência mesmo do que a gente pleitear e defender para que nossa educação de creches em Curitiba atenda as crianças, garantindo a elas aquilo que vocês têm garantido muito bem para as crianças que atendem, que é a potencialização do que cada criança tem para desenvolver enquanto ser humano. Eu achei muito bonito quando você falou que trabalha numa perspectiva de garantir a potencialização do que é cada ser humano, cada criança na sua primeira infância. E nós queremos isso para todas as crianças e sabemos que para algumas crianças o atendimento vai ser prestado na escola pública, nas creches, nos centros de educação infantil públicos, pois que vocês também possam nos ajudar a garantir o melhor na concepção da nossa escola pública. Obrigada e parabéns, vida longa a Trilhas. Agora concedemos a palavra para o vereador Ângelo Vagnoni, para que faça seus questionamentos e também para que faça os agradecimentos finais à convidada dentro do tempo de 1 minuto e meio. Curitiba tem 156 mil, segundo Esse é o problema do telefone celular. Curitiba tem 156 mil crianças, segundo os dados do IBGE, de 0 a 6 anos. Hoje, em 2023, 2024, último censo. Até 2010, o Brasil, o Ministério da Educação, não tinha nenhuma política, não tinha nenhum apoio sobre isso que a gente chama de educação infantil. Então, este momento da vida, de 0 até 6 anos de idade, estava considerado naquilo que a gente fala, a professora falou, de pré-escola. Somente a classe média que tivesse poder aquisitivo poderia colocar uma criança na pré-escola. A grande maioria, 90% das crianças de 0 a 6 anos, estavam sem assistência do Estado. Uma prefeitura ou outra tinha uma política diferenciada, conveniamento com entidades não governamentais, mas não tinha nenhuma política. Nós pusemos na Constituição a obrigatoriedade do ensino e da educação infantil de 4 a 6 anos. 30 segundos, vereador. Terminou? Então, 30 segundos para concluir. Oi? Já concluí. Obrigado, então. Mas queria só parabenizar a senhora e dizer que vou fazer o possível para estar na palestra do Fernandes. Então, passamos a palavra para nossas convidadas, para que respondam esse último bloco de perguntas e também para que façam as considerações finais. Eu respondo primeiro ao João, senhor João. Claro que existe esporte, mas nós vamos pôr aspas aí. As crianças de educação infantil fazem movimento. E o movimento é a base do que vem depois, que é o esporte. Claro que eles brincam de futebol, eu tenho acompanhado a Escola Tistu e a Escola Trilhas e vejo tudo isso. Brincam com bola, inventam um esporte, mas a coisa mais importante nessa fase se chama movimento. E o professor de educação física tem que saber que é diferente movimento de esporte, mas é o que vem como uma base para o que vem depois. E a outra coisa que é fundamental é que a motricidade promovida pelo movimento também chega no cérebro. A aprendizagem tem a ver com a questão motora. Então, não sei se eu respondo, mas estamos de olho nisso, tá?
Espero que estejam todas as escolas, né? Respondo por 3 só. E eu respondo a Wanda, dizendo que, sim, eu acho que é um desejo imenso que todas as crianças pudessem ter um atendimento às suas necessidades, né, com excelência, de excelência, né? E foi o que eu trouxe no meu texto, é a questão da formação dos professores, né? Isso é fundamental, né? Que elas entendam essa faixa etária, que elas entendam a riqueza que elas têm na mão, que não é aquele pátiozinho, aquele olhar ali da tia que era de antigamente, né? Mas eu acho que, agora, juntando com as palavras do Vagnoni, essa faixa etária, há muito pouco tempo está sendo olhada, né? Há muito pouco tempo está sendo valorizada, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu era tia e trabalhava num jardim de infância, né? E a educação infantil era assim, quem ia para a educação infantil é quem gostava de criança e parecia que não tinha mais nada para fazer, vai lá cuidar de criancinha. Então, eu acho que a gente avançou bastante, mas falta muita coisa e falta formação. E estamos dispostas aí a ajudar no que for necessário, né? Para que essa formação se espalhe cada vez mais para muitas pessoas. Então, completando e talvez já encerrando, essa ideia de trazer o professor Fernando Hernandes não é a nossa primeira ideia. Nós temos um grupo de estudos e a gente convida professores que queiram participar. Uma das coisas mais importantes que um professor de educação infantil tem que ter como atitude é saber fazer a intervenção na hora certa, seja na parte emocional e seja na parte intelectual. O que eu vejo andando por escolas públicas e particulares até, a zona do conforto. Então, a gente vai fazendo aqueles exercícios que são feitos há tanto tempo, que não servem para nada. Botar o lápis na mão da criança e percorrer o caminho. O que a gente precisa é estimular a criança através de situações onde a gente possa intervir e saber como é que essa criança pensa, por que é diferente daquela outra. Esse olhar é necessário. Então, acredito que sempre, parece que a gente está sacrificando o professor, bem pelo contrário, nós somos professoras, mas o professor precisa de boa formação, isso é necessário sim, tá? Eu quero só finalizar, agradecer ao Vagnoni muito, né? Temos uma longa convivência aí já, ele era pai da Trilhas, então, desde então, a gente nunca perdeu a conexão, né? Então, agradecer muito a oportunidade de poder vir aqui. Espero que vocês possam estar lá na segunda-feira à noite para ouvir o Fernando Hernandes, que é uma pessoa excepcional. Obrigada, gente. Então, agradecemos a senhora Maria Inês Galvão e a senhora Lucy Serríquio pela explanação, por responder as perguntas dos vereadores e vereadoras, por trazer esse importante tema aqui para a Câmara Municipal de Curitiba. Agradecemos ao vereador Ângelo Vagnoni pela proposição da Tribuna Livre e registramos também a presença da senhora Fernanda Weigert Galvão, que é filha da senhora Maria, e também da senhora Carolina Machado, que vieram acompanhar a Tribuna Livre. E convidamos os vereadores e vereadoras para uma foto oficial com as convidadas. Está encerrada a Tribuna Livre de hoje.